9 horas em ponto, e aqui a gente está presente para falar sobre a aula de número 73, gente. 73, o assunto hoje é simvastatina, a protetora do coração? Essa é a pergunta. Confirma para mim se vocês estão me ouvindo bem. Hoje a gente vai conversar sobre o assunto que rendeu o maior número de visualizações do nosso canal do YouTube até hoje. A simvastatina foi o meu primeiro vídeo feito em 2017 com a seguinte pergunta: por que tomar simvastatina à noite? E já está atingindo quase 3 milhões de visualizações. Mas hoje o assunto tende a ficar um pouquinho mais extenso, porque a gente vai tratar ponto a ponto. O que é essa molécula? Qual o seu papel na área cardiovascular? Será que, de fato, ela tem o seu papel protetor na fisiologia cardíaca? Essa conversa ela tem utilidade para quem prescreve, para quem dispensa, para quem utiliza. Então dá tempo de vocês chamarem também muitos colegas que queiram assistir, e pode ser, inclusive, pessoas que não são da área. Então, de novo, o convite dessa aula tem uma utilidade pública para convencer também muitos pacientes que ficam um pouco temerosos por assistirem uma série de vídeos que existem na internet, que ouvem falar sobre água com limão, pode proteger uma série de doenças, de que cuidado com a água ácida, tem que ser água alcalina para não desenvolver câncer. E, ao mesmo tempo, começa a se ouvir algumas conversas como se a simvastatina fosse o seu inimigo. Olha, para algumas situações ela pode ser muito importante, principalmente para uma categoria de pacientes que tem algumas comorbidades. Mas para isso ficar bem alinhado com você, eu espero que você esteja comigo aqui mais ou menos até às 10, 10h15, porque o assunto hoje vai render bastante, tá bom? Claro que no final a gente vai ter o período de responder algumas perguntas, tá? E também vou fazer um teste com vocês. Prepare aí já o celular, porque você vai projetar o QR Code para saber qual é o seu risco cardiovascular. É possível saber hoje, através de alguns aplicativos, se o seu risco é baixo, médio, né, moderado, ou então um risco alto em relação à possibilidade de algum acidente vascular cerebral, algum infarto daqui 10 anos? Hoje, no final da aula, você vai ter como fazer essa medida de uma forma indireta, tá bom? Então, a gente vai ter uma parte hoje viajando no assunto da fisiologia, da epidemiologia, da bioquímica e, claro, muita farmacologia. Sejam todos bem-vindos aqui. Fala para mim de onde você fala. Se você é nosso querido convidado hoje, novato, que nunca tinha assistido alguma aula nossa, eu quero saber aqui de você. Então, colocando aqui a capa novamente, simvastatina, será mesmo que protege do coração? Vamos lá. Hoje o assunto vai render bastante. A gente deixa aqui mais ou menos os primeiros 3, 4 minutos para a gente alinhar, você também se acomodar em casa, pegar o seu caderno, a sua caneta, um copo d'água, né? Ou então um cafezinho. Não come muito agora não, porque o momento não favorece. Você vai entender hoje na aula por quê. Depois das 9 horas não vale a pena encher muito a barriga não, tá? Fiquem atentos aí. Lembrar que toda semana aqui nós temos aula. Toda segunda-feira, aula voltada para a farmacologia, com diversos assuntos, né, que contextualizam as sedes de cada semana. Essa aqui foi uma dica sugerida pelos nossos seguidores lá no Instagram, no Farmaco na Prática, e toda semana tem um assunto novo. Essas aulas vão ficando dentro da comunidade Farmaco na Prática, que é um grande acervo de aulas relacionadas à farmacologia, fisiologia, bioquímica, fisiopatologia, exames laboratoriais, e nós já temos aí mais de 1.700 membros dentro da comunidade Farmaco na Prática. Tá bom? Então, essa aula aqui de simvastatina só fica disponível até a próxima segunda-feira. Semana passada falamos sobre a insulina, contamos a história dela, sua aplicabilidade terapêutica, seus tipos diferenciados, e hoje a gente migra para uma área do assunto cardiovascular, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui gente de todo o Brasil, né? Caraguatatuba, aí, ó, Maranhão, Jequié, Bahia, Lapão, na Bahia. O pessoal do Nordeste tá firme, né? Aí, ó, São Paulo, vambora. Dourados, Mato Grosso do Sul. Que legal, que legal. Vamos lá. Estou falando que é a primeira vez por aqui. Seja bem-vindo, John. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, fazendo aqui a apresentação, sou professor de farmacologia, Thiago de Mello, graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas e pós-doutor em farmacologia. Então, a nossa área principal aqui de pesquisa no Espírito Santo lida com a parte translacional, entendendo melhor processos fisiológicos e também possíveis candidatos na farmacoterapia
para auxiliar uma série de doenças relacionadas à neurodegeneração, hipertensão, gastropatias, nefropatias. Então, quem quiser aí nos seguir também no Instagram Farmaco na Prática, fique muito à vontade. E claro que eu vou te pedir aqui para você se inscrever nesse canal, né? Dar o seu joinha, não esquecer, e ativar o sininho para você sempre receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? O nosso objetivo aqui jamais é indicar medicamento, muito pelo contrário. A nossa função aqui é incentivar o uso crítico, ético e racional do medicamento. Então, não é na aula de hoje que você vai sair se automedicando, pensando em fazer uso da simvastatina, é outro contexto. É aqui a gente colocar de pratos limpos, né, quem é essa substância e qual é a sua aplicabilidade terapêutica. Muito bem. Então, primeira notícia para vocês que vem da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, dizendo o seguinte: olha, 1 a cada 3 pessoas morrem por doenças cardiovasculares no mundo. No Brasil não é diferente. Pensa aí, 33% morrendo por doenças cardiovasculares, matando mais do que câncer ou até alguma doença infecto-contagiosa. Aliás, se você fizer uma comparação do número de mortos na Covid no mundo inteiro, durante 2 anos, nós temos aí cerca de 6,3 milhões de pessoas. Sabe, doença cardiovascular em 2016, matou durante 1 ano aproximadamente 18 milhões de pessoas. Só para te lembrar também uma coisa, entre esses mortos pela Covid-19, muitos deles tinham comorbidades e sofriam também de diversos tipos de doenças cardiovasculares. Então, ela está ao nosso redor e em muitos congressos, em muitos cursos, né, dados também para os pacientes, a própria hipertensão, por exemplo, é chamada de matadora silenciosa, porque ela não gera dor. O aumento de colesterol também não gera sinais importantes que te incomodam a ponto de você procurar rapidamente atendimento médico, a menos que haja um desfecho clínico, mas por conta de um grande mosaico, onde o colesterol é apenas um participante desse processo. Tá bom? Portanto, quando temos as doenças cardiovasculares, elas podem se manifestar de várias formas. Através de um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, uma estenose de carótida, uma oclusão da carótida, ou então manifestações de dor no peito, que é chamado de angina, ou fibrilação atrial, problemas de arritmia cardíaca, ou o próprio infarto. Ou um apertozinho aqui, ó, nessa artéria que irriga os rins, chamada, então, estenose de artéria renal. De uma forma mais grave, a aorta pode se deformar também, por conta de várias manifestações cardiovasculares, dentre elas o aumento do colesterol. Reparem que em todos eles, eu coloquei tudo de uma cor só, mas infarto e AVC eu coloquei em amarelo, para te chamar a atenção de uma coisa. 85% das doenças cardiovasculares trazem como desfecho final o infarto ou AVC, que muitas vezes leva à inatividade, o absenteísmo no trabalho, a aposentadoria precoce. Então, nem sempre tem um desfecho de morte, mas interfere bruscamente na qualidade de vida, envolvendo todos os familiares, né? E também doenças mais periféricas, como a claudicação, que são desconfortos, né, dores por conta de um processo isquêmico, de má perfusão, má passagem de sangue nos tecidos, ou então um quadro de isquemia aguda. Então veja uma coisa, em vários casos que eu citei aqui, a manifestação ocorre por uma obstrução, por um estreitamento dos vasos. Entretanto, no caso da aorta, no chamado aneurisma, ela muda a sua forma e, se houver uma ruptura, pode ser algo brutalmente repentino, não há terapia de suporte e a morte é inevitável. Então, os desfechos, né, de um infarto famoso, fulano teve um derrame, veja que isso não é uma foto. A gente tem que olhar para o filme dessa história. E o colesterol faz parte desse filme, ele é um dos atores, tá? Nesse contexto. Muito bem. Olha, dá tempo de vocês chamarem ainda mais colegas para entrarem na aula, hein? A gente está começando aqui o nosso passeio a respeito da simvastatina.
Aqueles que esperam uma aula rapidinha de 5 minutos sobre a simvastatina, tem aquele nosso vídeo aí no YouTube. Mas agora você vai entender toda a história que envolve esse controle do famoso LDL. Aliás, o que é LDL? Vou te contar hoje o que é essa estrutura, como é que é essa história do colesterol ruim, bom. Vamos comigo aqui, para esse passeio na aula de hoje, tá bom? Então, quando a gente fala de fatores que contribuem para as doenças cardiovasculares, eu vou separar aqui primeiro, olha, esse grupinho aqui de baixo são fatores que não tem como mudar. É a sua herança genética que você trouxe do papai e da mamãe, é o caráter de etnia, é o gênero, ou então a idade, né? Nossa, mas eu nunca tive essa pressão. Mas é a primeira vez que o senhor tem essa idade. O senhor também nunca teve 58 anos, né? Então, mas só tem fator que a gente não modifica? Muito pelo contrário. Aí vem uma palavra de incentivo para todos nós aqui que também somos pacientes. Existe uma série de fatores que são modificáveis, como obesidade, diabetes, dislipidemia, que é o assunto de hoje, controle do colesterol, dos triglicerídeos, hipertensão, cigarro, abuso de álcool, dieta pouco saudável, sedentarismo, né? A falta do exercício usual, que eu tanto falo para vocês, e os fatores psicossociais que envolvem também o estresse. Então, o assunto de hoje vai ficar mais voltado para a dislipidemia. Então, parcialmente, eu já estou trazendo uma primeira resposta a respeito da simvastatina. Será que ela sozinha protege o coração? Não. Colocar toda a confiança nesse comprimidinho que você toma de 20, 40, 60 miligramas, 80 não se usa mais, é desonroso com a própria estatina e com você mesmo. É fundamental que haja uma mudança de estilo de vida para que a estatina tenha, sim, o seu melhor papel. Ok? Então vamos agora a um supermercado. Vamos todo mundo aqui passear. Aliás, quantas vezes eu já vi essa cena? As pessoas comprando arroz, açúcar, né? Geralmente na mesmo corredor. Quando chega no óleo, começa a parar ali. Aí pega um frasco, olha, fala assim, esse aqui é bom. Esse aqui, o óleo de algodão, esse é melhor porque esse não tem colesterol. Não, esse de canola também é ótimo, porque aqui está escrito no rótulo que ele não tem colesterol. Aliás, a própria indústria se aproveita, entre aspas, da ignorância dos compradores e fica ainda pagando de bonito, colocando lá colesterol 0 miligramas. Ora, fica um alerta aqui. Qualquer óleo vegetal não tem colesterol. Então, colocar num rótulo para os compradores, os clientes, de que o óleo, por exemplo, de algodão não tem colesterol, isso é redundante, porque a produção de colesterol é feita por você e por mim, mamíferos. Nós produzimos colesterol. A nossa fonte principal vem da nossa célula mesmo. E é verdade que a gente tem alguns gatilhos que estimulam essa produção. Tá bom? Então, existem pessoas que podem ter uma dieta muito baixa de colesterol, mas mesmo assim, por produzirem demais, os níveis aumentam muito. Ok? Então, isso é um alerta aqui. Aliás, o governo até obrigou os rótulos colocarem, eles colocam aqui o asterisco, para depois dizer assim, como todo óleo vegetal, né? Ele também não tem colesterol. Dizer também que tem vitamina E é redundante, porque toda fonte oleosa contém vitamina E com ação antioxidante. E mais, muitas empresas adicionam vitamina E para evitar a oxidação do óleo e aumentar o tempo de prateleira, o tempo de validade no supermercado. Então, é uma propaganda aqui um pouco redundante para a maioria dos óleos disponíveis no mercado. Tá bom? Então, vamos ficar atentos aqui a muita conversa fiada. E aí eu me lembro aqui de muita conversa que existe até entre a família, né? Às vezes você conversando com seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, fala assim, na minha época não tinha esse negócio nem de colesterol. Não tinha nada, negócio de colesterol, não, Boberson. Não, na minha época a gente fazia de tudo. Se é veneno, colesterol, só para com isso, né? Então, guarde essa frase aqui que eu coloquei para vocês e quem quiser printar, colocar já no Instagram, sem colesterol, sem vida. O problema não é o colesterol, e sim o seu excesso. O excesso é que é prejudicial, tá certo? Então, quando a gente fala do colesterol, veja, ele tem
como função ser matéria-prima de uma série de substâncias. Se você nasceu, é porque houve uma atração sexual entre o papai e a mamãe. Então, teve produção de estrogênio, progesterona, teve produção de testosterona, e isso depende do colesterol. A produção de sais biliares também depende dele. A fluidez de uma membrana celular depende do colesterol. Então, é impossível termos alguma forma de vida em mamíferos com ausência dele. O problema, então, eu enfatizo, é o seu excesso. O excesso é que pode trazer alguns problemas na área cardiovascular. Tá bom? Muito bem. Aqui, nesse detalhe da aula, quem está na comunidade tem uma aula exclusiva sobre lipídios. E aí eu coloco bem em detalhes cada fonte dessa e como é que é a rota de biossíntese desses precursores, né? Então, sendo a produção do colesterol, como é que acontece essas divisões para a produção de sais biliares, hormônios, enfim. Na comunidade a gente já tem essa aula. Tá bom? Muito bem. Se você olhar agora aqui do lado, a estrutura do colesterol, ela não é uma gordura, né? O colesterol, se alguém te perguntar o que é essa molécula, ele é um álcool. E a gente sabe que é um álcool por conta dessa função orgânica aqui, ó, uma hidroxila. Então a estrutura é enorme, né? Inclusive com um anel esteroidal chamado ciclopentano peridrofenantreno. Ai, meu Deus do céu, que nome horroroso é esse? É esse anel esteroidal, confere essa molécula uma capacidade muito grande de diluir em óleo e não em água. Ela não se mistura facilmente em água. Então, diante disso, olha o que vai acontecer. Vamos juntos. Então, esse tipo de álcool, que é um lipídio, hoje vai ter uma festa? Bolo Guaraná? Todo mundo quer comer? Sabe o seguinte, aqui, embora possa ter um excesso de carboidratos, e você fala, o que aumenta o colesterol mesmo é gordura. Calma, o excesso de carboidrato também pode ajudar a produzir colesterol. Então, se você tiver com alguém em casa agora, dá um cutucão e fala assim, você produz colesterol. Fala aí. Se estiver sozinho, fala assim, eu produzo colesterol? Produz. Então, já vou ser aqui quase um spoiler. É claro que eu não quero que você decore essa rua que eu estou te mostrando, mas saiba de uma coisa. Estou ampliando aqui, ó. Esta rua, aqui no final, tem uma casa. Essa casa se chama colesterol. No começo da rua, eu tenho outra molécula chamada acetil-CoA. Então, nós podemos produzir colesterol a partir do acetil-CoA. E esse tal de acetil-CoA nós temos na nossa célula graças à grande oferta dos junk foods, dos fast foods, de muita picanha também, de muito pastel com queijo, de muita coxinha. Tudo isso favorece a produção de colesterol. Então, guarda que esta rua que eu estou mostrando para vocês, ela está acontecendo na maioria das nossas células, especialmente hepatócitos, ou seja, células do fígado. Ok? Então, eu estou ampliando aqui, ó, fazendo um recorte do início dessa rua para vocês. O recorte dessa rua mostra com mais detalhes que a partir do precursor acetil-CoA, eu tenho agora uma primeira parte dessa avenida que pode ser importante para a aula de hoje. É esse pedacinho aqui, ó. A primeira porção da rua. Então, guarda aí a primeira vez que eu estou te mostrando um tal de HMG-CoA. Guarda isso, porque vai ter tudo a ver com a nossa aula sobre simvastatina. Então, todos nós produzimos colesterol, guarde isso. Todos nós. E a partir de que fonte? Olha agora aqui a rua. Ai, meu Deus, agora está um pouco horizontalizado, né? A gente está vendo o colesterol aqui, ó, sendo representado no meu mouse, e veja que o acetil-CoA é o início da rua. Só que de onde chegou o acetil-CoA? Ele chegou da onde? Ele chegou na forma... antes era amido. E o amido conseguiu chegar até acetil-CoA. Antes era glicogênio, virou acetil-CoA. Antes era sacarose, o açúcar de cozinha, chegou então acetil-CoA. Então guarde isso. Se eu estou mostrando para vocês nessa reta as fontes principais nossas, que a gente se esbalda no dia a dia e é vulnerável a comer isso demais, existe chance de produção futura de colesterol, ok? E agora eu quero dar para vocês aqui um presente. Presente? Só que dentro do presente tem colesterol.
comparação é essa que eu estou fazendo? É o seguinte, lembra que a estrutura do colesterol não se mistura facilmente com água. Então ela precisa ser carregada dentro do sangue, dentro de uma embalagem. Essa embalagem a gente dá um nome de LDL, da chamada lipoproteína. Lipoproteína, tá? Então vamos ver como é que ela é transportada dentro do sangue. Então, olhando de novo aqui o desenho do colesterol, que é um álcool extremamente lipofílico. Nessa imagem aqui em branco, mostra toda a estrutura dela que se mistura bem em óleo, e só a cabeça vermelha aqui mistura em água. Meu Deus! Como o colesterol, então, é pouco solúvel em água, Papai do Céu fez para a gente uma embalagem. Essa embalagem, o colesterol passeia aqui dentro, e do lado de fora existe uma parte que interage com o sangue, uma parte polar, hidrossolúvel. E a parte de dentro é a parte lipossolúvel. Então vamos imaginar aqui como se fosse o bombom da Garoto, da cidade onde eu moro, bombom Serenata, fazendo uma propaganda. A parte de dentro de amendoim, aquela pasta, seria o colesterol ali. E a parte do chocolate seria aquela que interage facilmente com a água. Essas lipoproteínas têm tamanhos diferentes. Elas têm arranjos distintos também com proteínas, e na bioquímica começou a ganhar alguns nomes de siglas. Algumas que você está bem acostumado. Você que também não era da área de saúde, já foi ao laboratório para quantificar uma história de LDL. Ah, o meu LDL está alto. O que é isso? LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Ou seja, tem muito lipídio ali dentro, pouca proteína, e é ele que carrega a maior parte do colesterol. Tá bom? Então vai deixando o like aí, meu povo. Vamos embora, vamos juntos. Então, essa fama de que o LDL é o inimigo e o HDL é o anjo, né? A história aqui que diferencia uma letra da outra, H vem do inglês high, high. High é alto, né? Então a densidade é alta, tem muita proteína e pouco lipídio. Entretanto, o LDL tem pouca proteína e muito lipídio. Isso faz com que ela tenha densidade baixa. Então, essa identificação das lipoproteínas, ela aconteceu na década de 50 para 60. Aliás, depois foi até tema de prêmio Nobel em medicina. Tá? Nobel, né? Nobel. Até me corrigiram semana passada aqui. Professor, Nobel é oxítrio. Então, vou falar aqui. Prêmio Nobel. Tá bom? Então, vamos agora comer um pastel de queijo. Todo mundo aqui... Ô, professor, hoje você está demais, hein? Mostrou um bolo, agora pastel de queijo, muita gordura. E essa gordura, quando chega lá no intestino, como é que ela consegue alcançar o sangue? Não é tão simples assim. Então, ela precisa ser empacotada através das nossas lipoproteínas. A que sai do intestino ganha um nome. Ganha o nome de quilomicron, que é grande, carregando, então, os triglicerídeos da dieta. Mas depois esse quilomicron se transforma em outra lipoproteína, chamada VLDL, que é a Very Low Density Lipoprotein, ou seja, de uma lipoproteína de muito baixa densidade. Esse tal do VLDL gera depois o famoso LDL. Então, olha comigo, através de uma imagem de microscopia eletrônica, o que eu estou contando para vocês. O que sai do intestino é o quilomicron, grandão. Depois ele é convertido em VLDL. Essas etapas também estão em detalhes contadas para vocês na aula de bioquímica de lipídios. Eu só estou aqui apresentando o mais grosseiro, né? Como que o colesterol pode ser transportado no sangue. Entre essas quatro, o transporte principal do colesterol ocorre através da terceira aqui, ó, desse grupo chamado LDL. Que alguns ficam decorando, né? Como logo Deus leva... brincadeirinha aí de cursinho, né? Mas é bom saber, né? Um profissional de saúde, que é uma lipoproteína de baixa densidade, tá bom? Baixa densidade. Então vamos juntos aqui entender por que o LDL vira agora o nosso ponto principal de observação na área cardiovascular. O que ele tem que nos incomoda, que nos aflige, que nos dá medo? Então vamos olhar aqui juntos a formação de uma placa de ateroma nas artérias. Então, vou ficar aqui
pequenininho para você ver essa imagem comigo. Repare uma coisa. O acúmulo de colesterol no vaso não é igual acontece com cano de cozinha, não. O processo é um pouquinho mais complexo, tá? Então aqui a gente está vendo o fluxo sanguíneo, que normalmente ele é laminar, igual a gente está vendo aqui em cima, mas se a pressão for alta, ele começa a fazer um turbilhonamento. Esse turbilhonamento gera uma lesão na primeira camada do vaso, que passa a prejudicar a produção de óxido nítrico, o efeito vasodilatador. Com isso, o que acontece? Células começam a migrar para o espaço debaixo desse tapete, chamado endotélio. Apenas as células ali não contribuem para a formação da placa. Então, eis que chega agora para você o famoso LDL. O LDL, olha ele carregando colesterol, ele também migra para esse espaço. Ele sofre um processo de oxidação e se torna agora um prato cheio para que macrófagos possam fagocitar, endocitar, e começa a captar com muito mais facilidade, porque ele sofreu oxidação, mas ele não dá conta de digerir todo esse produto. Então a célula vai aumentando de tamanho, fazendo um uptake, uma captação excessiva, formando então as chamadas células espumosas. Células espumosas. Esse excesso de células agora acumulado no espaço abaixo do endotélio favorece uma inflamação excessiva, que expande-se e empurra agora a camada muscular para fora. Veja que o sangue está passando aqui, ó, normalmente ainda. O paciente não tem sintoma, mas o processo inflamatório já está em ascensão. Ocorre aqui a formação de mais uma capa com o músculo liso, e se esse paciente for submetido a um exame de imagem, né, uma arteriografia, ao se passar aqui o contraste, não se vê uma obstrução. Talvez a notícia dita para a família, olha, a artéria do seu pai está jóia, está ótima, mas a placa está aqui fora, ó, já foi formada. Ela só é vista através de ultrassom, não pela arteriografia comum. Isso também pode ser visto através de um ultrassom de carótida, onde se observa também aqui, ó, a formação da placa, mas ela está fora ainda do lúmen, da luz do vaso, não havendo obstrução. O ponto é que esse quadro inflamatório se exagera, se exacerba. E a gente tem agora a produção de citocinas pró-inflamatórias, que começam agora a ativar mais ainda linfócitos, macrófagos, produção de interferon gama, produção de L1 e L6, e pode haver a produção de enzimas chamadas metaloproteinases, que começam a degradar aquela capa, a capa que protegia a placa. E aí está um problema, porque se essa capa for rompida, o conteúdo que estava na artéria migra para o lúmen. E olha quem chega: plaquetas. As plaquetas chegando agora podem se agregar. E o que obstrui um vaso pode não ser o colesterol, como muitos pensam. Quem obstrui o vaso pode ser um agregado de plaquetas, o que justifica as pessoas tomarem todos os dias o famoso AS, entre aspas, para afinar o sangue. Na verdade, é o seguinte: caso haja uma ruptura de placa e haja um agregado de plaquetas, na presença do AS isso vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil ocluir esse lúmen presente aqui nas artérias. Entendido? Então veja que nessa historinha que eu te contei, se você agora der uma respirada mais fundo, reflita aqui comigo. Vou passar aqui o slide. Reflita aqui comigo, ó. É apenas o colesterol que contribui para toda essa formação de uma placa aterosclerótica? Claro que não. Claro que não. Ele é apenas um ator desse grande teatro, né? Então, dividindo aqui para vocês em detalhes, deixa eu ficar aqui pequenininho agora, ó. Tchau, pequenininho. Ó, a gente tem aqui sangue e tem a parte do endotélio e do músculo liso. A primeira coisa que tem que acontecer é uma lesão endotelial, que geralmente quem tem pressão alta começa a trazer lesão. Migram para essa região o pacotinho que leva colesterol, chamado LDL. Esse LDL se oxida, vira prato cheio para os macrófagos, que começam a comer, 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 e virarem células espumosas. Essas células espumosas começam a se expandir, e aí agora o lúmen
começa a ficar sacrificado, porque a placa pode também crescer para cima. Mas o maior cume do problema não é apenas a obstrução, mas sim a possibilidade de ruptura, onde ocorre agregação plaquetária. Portanto, a partir dessa imagem, a gente percebe como é importante controlar a pressão arterial, como é importante não deixar o indivíduo desenvolver diabetes, porque a hiperglicemia aumenta a oxidação do LDL. Como é importante fazer esse carinho diário no endotélio através do exercício ZOL. E saber, então, que diminuir a produção de LDL é apenas uma ferramenta dessa caixa inteira. Ok? Então, a simvastatina pode ajudar no processo, mas não resolve sozinha. Ok? Aliás, muitos ficam apaixonados pelas intervenções e falam assim, olha, papai colocou um stent, eu vou angioplastar, né? Bota alguns verbos até bonitos, mas o que é uma angioplastia? Na verdade, é um recurso físico para tentar desobstruir uma artéria, que foi formada dessa forma a partir de muitos anos. Então, hoje, se coloca então um catéter, um fio-guia primeiro, para depois passar aqui o stent. Na verdade, primeiro é uma estrutura de borracha, né, de plástico, e ela vai ser insuflada. Quando ela é insuflada em pressão de 4, 6, 8 atm, o stent também se expande e o que fica ali é essa armação metálica. Essa borrachinha agora se desinsufla e o que fica é o stent. Agora, vamos parar aqui a cena um pouquinho. Veja o que acontece. Vamos ser maduros na observação. O que tem de chique no processo é assim, o fato de você não precisar cortar o paciente, fazer apenas uma incisão na região inguinal e tal. Mas veja, eu não desobstruo completamente essa artéria. Um paciente que tinha lá 98% de obstrução, ele cai para 75%. Então, atenção aí, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, pacientes. A mágica não está na estratégia de usar um stent, sim proteger essa artéria para que ela não desenvolva a placa. Então, nosso assunto aqui não é para os vovôs. Quem está assistindo aqui minha aula tem seus 18, 22, 25 anos, é sedentário, fuma, bebe, né? Colesterol lá nas alturas. Isso é um prato cheio para que a placa já esteja em desenvolvimento e o desfecho aconteça daqui a alguns anos. Tá? Então, maturidade nisso, pessoal, porque esse recurso é caro para o nosso país. Né? Custa em média hoje cerca de 9, 12 mil reais, 15, sem falar da internação e os possíveis problemas por conta da colocação do stent, por exemplo, o uso do contraste, que pode causar insuficiência renal nos pacientes. Então, assim, é um recurso que nós temos que apelar para o stent. Não deveria ser a primeira estratégia para prevenir formação de placa. Claro que não. Aqui já é algo resolutivo, né? Paliativo, melhor dizendo. Ok? Então, isso que é a colocação do atenção, stent, não é stand, não. Stent, S-T-E-N-T, T mudo, ok? Stent. Para vocês verem aqui, tem imagens de animais que nós, inclusive, trabalhamos aqui no nosso laboratório de pesquisa, animais que desenvolvem aterosclerose, e não é coincidência. A formação de placas, ela é maior nas regiões de bifurcação. E tem um motivo. Por que bifurcação? Porque são as regiões que envolvem maior chance de turbilhonamento. Se turbilhona, a lesão no endotélio é maior. Se lesiona o endotélio, tem mais migração de leucócitos, passa mais LDL, e com isso a forma a velocidade, né, da formação da placa, ela passa a ser muito maior. Tá? Então não é uma simples coincidência de encontrarmos mais placas nas bifurcações, é por conta do turbilhonamento. Tá? Que estou vendo o Ricardo falando, é uma expressão correta, o stent é empurrar o problema com a barriga. Sim, é algo paliativo. Ok? Então agora podemos conversar de forma mais clara o que é a simvastatina. Deixa o seu like aí, pessoal, deixa os seus comentários, quero ir vendo. É claro que esse passeio que eu fiz rápido aqui com você na área cardiovascular, eu estou pensando dia 20 de junho, a gente fazer um evento só para conversar sobre a farmacologia cardiovascular envolvendo os antipertensivos. Eu quero saber se isso é um interesse de vocês. Coloca aí nos comentários, tanto agora aqui que eu estou vendo, e logo aqui abaixo, dia 20 de junho, já deixa anotado aí que
é algo que eu estou alinhando com a equipe para a gente fazer um evento bem legal, de alguns dias, falando somente sobre fisiologia cardiovascular e também a farmacoterapia associada aos antihipertensivos, tá bom? Aí a pergunta aqui da Ivanise, o que fazer para evitar a oxidação do LDL? Uma das estratégias é se expor a antioxidantes. Precisa estar em cápsulas? Não, pode ser também através dos alimentos. Mas se você pescou algo importante, o controle do estresse oxidativo é fundamental para evitar a formação de placas. No final da aula eu posso te responder com outro exemplo, tá? Do que você está me perguntando aqui. Vamos lá. Então, em relação à simvastatina, veja que ela não é tão antiga. 86 para 87 foi a primeira publicação, aprovação para uso em humanos a partir de 87 pelo FDA, e nós estamos aí em 2022, ou seja, o uso de estatinas no mundo não tem mais do que 40 anos. Então, se você observar muitos vídeos que estão circulando pela internet, de que na década de 60 se usava estatina, mentira, né? Vai estudar, vai entender toda a história, vai bater palma para um cara chamado Akira Endo, que eu vou te mostrar aqui quem foi ele, que desenvolveu as estatinas. Ok? Então, como todo mundo já conhece, aqueles que não estiveram ainda na nossa aula, sempre tem esse slide onde eu gosto de fazer o convite para vocês. Senta que lá vem a história. Isso aqui não é uma rosca de padaria. Isto aqui é o registro da observação de uma placa aterosclerótica. Claro que não era essa a foto, mas eu quero trazer só um exemplo. Mas através de uma autópsia no século XVIII, gerou-se a primeira descrição da formação da placa de ateroma. Então, olha só o relato, até bem-humorado, do médico. Depois de examinar as partes mais importantes do coração, sem encontrar nada que justificasse a morte súbita do paciente ou sintomas que a precederam, eu estava fazendo um corte transverso próximo da base do coração, quando a faca se deparou com alguma coisa dura, como se fossem pequenas pedras. Lembro que olhei para o velho teto, pensando que algo tivesse caído de lá. Examinando melhor, a verdadeira causa apareceu. As coronárias tinham se transformado em canais ósseos. Ósseos. Canais ósseos. Quem falou isso pela primeira vez? Quem falou foi Edward Jenner, o mesmo homem, o mesmo médico que fez o primeiro experimento que deu inspiração à vacinação. Olha outra importância dele na área cardiovascular. Repare que em toda a sua descrição ele ainda cita, né, a formação de uma placa dura, calcificada, mas não cita colesterol. Aliás, colesterol só se fez um beijo com esse assunto da formação das placas de ateroma no século XX, ok? No século XX. Então já se sabia que era uma resposta inflamatória, os patologistas afirmavam isso, mas a história do colesterol ela veio à parte, ela veio separada, né? Em 1760, pela primeira vez, houve a identificação de estruturas sólidas que estavam na vesícula biliar, né? Então, quando a gente usa o termo cole, isso tem a ver com a árvore biliar. É dali que foi identificado, então, o colesterol. Iol, né, depois, por ser uma estrutura presente no grupo dos álcoois, daí o termo, então, colesterol. Tá? Depois disso, em 1815, Chevreul, um francês, isola e purifica esse esterol. Então, dando o nome aí, ó, de col, pelo aspecto retirado da bile, estéreo, por ser uma estrutura sólida. Não era solúvel em água, e sim em óleo. E somente em 1913, através de experimentos em coelhos, se demonstra que a exposição excessiva ao colesterol causava lesões nas artérias, semelhante aos humanos. Então, o primeiro momento de se observar esse vínculo, né, de formação de placa no homem por causa do colesterol foi através de experimentos realizados em coelhos em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial. Deixa seu like aí, gente. Deixa o like aí. Vamos agora falar sobre a estatina. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui uma cena para você ficar sempre atento aos momentos da história, né? Martin Luther King, com um dos seus discursos mais famosos, quando ele fala I have a dream, eu tenho um sonho. Você tem um sonho? Né? Ele ali dizia, eu tenho um sonho.
E nessa época já havia o registro nos Estados Unidos, na década de 60, de que o maior número de mortes não era por câncer, mesmo não tendo quimioterapia, nem diabetes, sem ter uma série de antidiabéticos no mercado. Mas o que mais matava eram as doenças do coração, doenças cerebrovasculares, né? Muito mais do que doenças, por exemplo, respiratórias. Então, olha que cenário. Ao se observar isso, um japonês que foi estudar nos Estados Unidos, ele era um bioquímico, chamado Akira Endo, aqui tem a foto dele, ó. Vou mostrar aqui em cima. Ele se interessava muito por fungos. Tinha um certo interesse, uma inspiração em observar Fleming, descobrindo ali que existiam moléculas presentes nos fungos que pudessem ter ação antibiótica. Ele queria também tentar desenvolver algum fármaco que pudesse ter alguma utilidade clínica. Mas era um indivíduo que não olhava somente para o fungo, ele olhava ao redor e sabia que recentemente havia sido descoberto a rota de síntese do colesterol. Olha só o detalhe da história. Vamos lá. Então, Akira Endo, um japonês, depois de testar mais de 6.000 amostras em 2 anos, descobriu uma que poderia ajudar na inibição da síntese do colesterol. Mas por que ele fez essa conexão entre o fungo e o colesterol? Olha só, o detalhe. O detalhe, a vida é feita de detalhes, né? Então ele percebeu que no fungo havia uma molécula que ele deu o nome de compactina. Compactina, tá aqui, ó. Existe uma forma fechada de lactona e uma forma aberta, chamada forma ácida, compactina. Bom, para quem está estudando somente a sua área, entender a compactina poderia ficar por ali, jogar na gaveta e tudo bem. Só que tem um detalhe. Esse cara já pensava mais alto. E aí eu volto para o nosso assunto lá do início da aula, quando eu falei, nós produzimos colesterol. Você lembra disso? Fala a pessoa do lado aí. A gente produz colesterol. E nessa rua, nessa avenida que eu mostrei para vocês, onde o colesterol é a parte final, onde tudo começa? Com o acetil-CoA. E no acetil-CoA, observa agora nessa etapa, vou mostrar aqui, ó, o acetil-CoA, ele é convertido em uma outra molécula chamada HMG-CoA. HMG-CoA, que passa a ser substrato, ou seja, matéria-prima para a ação de uma enzima, chamada HMG-CoA redutase. Tiago, melhora isso para a gente. Claro, te mostrar isso aqui através da molécula. HMG, vamos chamar a atenção, que seria a matéria-prima para produzir o colesterol. Observe o formato dela. O japonês também ficou de olho. Ficou de olho na estrutura e percebeu que o fungo produz uma molécula que tem um pedacinho dela que parece demais com HMG-CoA. Aparece demais. Por ter similaridade uma com a outra, qual foi a ideia do japonês? Que tal eu vou agora testar o quê? Eu quero testar se esse veneninho, essa substância que o fungo produz, é capaz de inibir a enzima fundamental para a produção do colesterol. Porque se existe ali uma certa coincidência, como a história de uma chave que não é a chave real da fechadura, mas quando ela entra, ela atrapalha a ligação de outra chave, está aí a possibilidade de haver um agente de competição. Competição. E não é que deu certo? Ele percebeu que a compactina era capaz, sim, de inibir a HMG-CoA redutase. Os primeiros ensaios não aconteceram em animais, aconteceram primeiro in vitro. Então, a partir da primeira observação, depois houve teste em cães, aves e macacos. Então, olha só o que deu. Ô, Akira Endo, não é que deu certo? Esse cara, quando foi para os Estados Unidos, não teve oportunidade de fazer o teste mesmo para síntese de colesterol, o laboratório estava ocupado. E quando ele volta para o Japão, ele recebe uma nova chance, né, em parceria com uma indústria farmacêutica chamada Sankyo. E aí, nos testes em cães e macacos, se observa que, pela exposição, aqui nessa faixa azul, gente, azul clara, quando foi exposto à compactina, os níveis de colesterol despencavam. Tanto para cães quanto para macacos. Isso foi um estímulo enorme. Falou, peraí,
peraí, ô japonês, deu certo. Isso, atenção aí, pacientes que estejam nos assistindo, de origem natural, tá, pessoal? A compactina não foi sintetizada em laboratório, ela foi obtida do extrato de fungos que são abundantes no Japão, aliás, fungos que crescem no melão, que crescem sob cascas de frutas e no arroz. Tá? Então essa também foi uma forma do japonês pensar, peraí, se é um fungo que está no nosso dia a dia, na natureza, provavelmente não é um fungo que leva à toxicidade. Tá? Então, vamos juntos. E aí está o Akira Endo já ficando mais famoso por esse sucesso obtido primeiro em animais, e aí houve o convite para se testar em humanos, inicialmente. Aqui era uma moça, uma jovem, dos seus 30 anos, que tinha uma hipercolesterolemia familiar. Na época, não teve sucesso na redução de colesterol com outras alternativas, então houve o convite para fazer um teste nessa paciente. Então, vieram primeiro os relatos de caso, publicados em 1980. E aqui a gente vê que com a dose de 500 miligramas desse extrato do fungo, houve uma redução também importante do colesterol e um pouquinho de triglicerídeos. Isso já foi, assim, animador para a indústria farmacêutica e para o próprio Akira Endo, né? Só que, infelizmente, alguns ensaios em cães estavam acontecendo em paralelo e aumentou-se muito a dose da compactina e começaram a observar alguns tumores nos cães. Isso foi desanimador para a indústria farmacêutica e eles acabaram abafando a tentativa de colocar a compactina no mercado. Felizmente, uma concorrente que também teve acesso a um derivado da estatina, que foi a Merck, investiu ainda no papel redutor do colesterol, onde a primeira substância que chegou no mercado foi a lovastatina. A lovastatina em 1987. Então, vocês estão vendo agora a figura aqui, através de uma outra oportunidade de investigação. Veja que a lovastatina tem uma estrutura molecular que se parece também com a famosa HMG-CoA. Atenção, farmacêuticos de plantão. Quando nós temos alguma parte da molécula que não se abre mão dela, ela não pode sair da estrutura, porque senão a molécula não funciona, isso tem um nome. É chamado de grupo farmacofórico. Grupo farmacofórico. Então, vocês vão perceber que entre as estatinas sempre se preserva este grupinho aqui, que se assemelha à parte do tal do HMG-CoA. Então, nessa figura que é mais bonitinha, eu vou ficar aqui de baixo para vocês me verem, tudo que está pintadinho de vermelho, vocês estão vendo aqui grupo farmacofórico, que é o grupo, é a parte da chave que inibe a fechadura. Então não importa agora dizer, é para vastatina, rosuvastatina, simvastatina, pitavastatina. Ah, professor, peraí, então é por isso que os nomes são os mesmos? São parecidos? Sim, porque pertencem ao mesmo grupo e todas elas não abrem mão desse grupo chamado farmacofórico. Tá bom? Então tá aqui a simvastatina. A simvastatina é bem parecida com quem? Com a lovastatina. A diferença entre elas é apenas um grupo metil. Hoje no Instagram eu até perguntei, simvastatina é um profármaco? É um profármaco. E agora você vai entender por quê. Porque as estatinas, normalmente, têm essa parte já aberta, a boca está aberta. O grupo ácido já está livre. Só que simvastatina e lovastatina está com a boca fechada. São lactonas. Então ela precisa se converter na forma ativa para se parecer mais com a HMG-CoA. Então, você já sabe qual é a função dela. É inibir a enzima HMG-CoA redutase. Ao inibir a enzima, toda a cadeia aqui vai ser apagada. E aí a produção do colesterol não vai ocorrer. Então, nessa figura, apesar de a gente ver um monte de carbono aqui e tal, se você está acompanhando minha aula desde o início, vai perceber, de novo, a presença dos grupos farmacofóricos. Simvastatina, lovastatina, flu, atorvastatina, pitavastatina, tá? Lembrando que lovastatina e simvastatina e a pravastatina são de origem semissintética. O restante são produzidas em laboratório. Claro que a indústria copiou o grupo farmacofórico e colocou uma outra parte, né, na estrutura, a fim de que ela fosse, inclusive, mais hidrossolúvel.
Tá bom? Então, aí, continuando nessa história, em 85 vem o Prêmio Nobel, mostrando que existe receptor para o LDL, existe uma regulação do seu metabolismo, envolvendo também as doenças cardiovasculares. Em 87, a aprovação da primeira estatina. 88 vem a introdução da simvastatina. E a partir de 94, os dados que tiram qualquer dúvida do papel das estatinas nas doenças cardiovasculares. Então, aqui eu já endosso a relevância dessa classe, apresentando segurança, poucos efeitos colaterais, certo? Índice de toxicidade baixo e uma importância enorme para uma geração de pacientes que sofre, né, do maior grupo de doenças que mata 1/3 da população mundial. Tá? Vamos lá. Então agora vamos falar das características químicas e farmacocinéticas somente da simvastatina. Um peso molecular abaixo de 500, favorecendo a sua absorção por via oral. De caráter lipossolúvel, ok? E, uma biodisponibilidade relativamente pequena. Eu explico por quê. Parte da simvastatina cai na corrente sanguínea, mas ao chegar no fígado, o que ela sofre? Olha agora aqui a imagem comigo. A simvastatina sofre uma abertura. Ela sofre uma hidrólise, ou seja, quem tem ação para diminuir a produção do colesterol é a forma ácida da simvastatina, ok? Então, é por isso que, aparentemente, gera-se uma ideia de que a simvastatina é pouco absorvida. Na verdade, não é isso. Para chegar à sua concentração máxima, leva mais ou menos 2 horas e apresenta uma alta capacidade de distribuição tecidual. Ou seja, a simvastatina não fica presa apenas no fígado. Inclusive, ela tem chance de atravessar a barreira hematoencefálica. Tá bom? Daqui a pouco eu vou responder as perguntas de vocês. Segura aí um pouquinho, tá? Ligação proteína plasmática é alta, meia-vida em torno de 4 horas, com o metabólito também em torno de 2 horas. A literatura varia bastante esse número, tá? Em torno de 4, 5, 3, mas é uma meia-vida relativamente curta comparada a outras estatinas. E a sua biotransformação, eu preciso enfatizar isso, porque tem uma importância clínica. A biotransformação é feita pela CYP, pelo citocromo P450, do tipo 3A4. 3A4. Isso tem uma relevância enorme quando a gente pensar nas contraindicações das estatinas. Ok? Cuidado com os famosos inibidores dessa CYP. A chance de interação aqui é altíssima. E a excreção pode ser por urina ou majoritariamente pelas fezes, cerca de 60%. Muito bem. De característica agora farmacodinâmica. O mecanismo de ação, eu só trouxe agora uma figura mais bela para o nosso assunto. Você agora já está com tudo alinhado, porque desde o começo da aula eu fui trazendo você para esse raciocínio. Se eu desligasse aqui a câmera de propósito e perguntasse assim, qual é o mecanismo de ação das estatinas? Você pode encher a boca e dizer, as estatinas inibem a HMG-CoA redutase, uma enzima chave no processo de produção do colesterol. Acontece que essa enzima ela funciona muito entre meia-noite e 2 da manhã. E é por isso, então, que sugere-se a prescrição, a administração da simvastatina depois do jantar. O após o jantar não é para melhorar a absorção. A simvastatina não tem interferência com o alimento. Pode ser tomada em jejum ou após o jantar sem problemas. O desejo de colocar isso na prescrição é apenas um fator de lembrança. Então, a ideia é termos um pico de simvastatina no momento em que a enzima está mais ativa, para melhorar a eficácia do tratamento. Atenção, prescritores que tentam fazer a mesma coisa com atorvastatina, com rosuvastatina. Isso não é necessário, porque a meia-vida delas é muito longa. Tá bom? Aqui o Tadeu até tocou no assunto se os anticonvulsivantes são contraindicados para simvastatina. Podem ser contraindicados caso eu queira, né, um controle do colesterol e a simvastatina esteja sendo eliminada mais facilmente. Boa lembrança. Então, o ponto é o seguinte, quando eu inibo a enzima,
a produção de colesterol dentro da célula diminui. O que vai acontecer? Existe um mecanismo agora compensatório. Como a produção de dentro parou, a célula agora lança a mão de mecanismos para aumentar a quantidade de receptores. Observa aqui, ó, no desenho, essa parte em rosa. São receptores de LDL que ficam aderidos à membrana. Essa expressão aumenta a captação do LDL que vem do sangue. Então veja, por quê? Por quê que a simvastatina diminui o LDL? Por que diminui a embalagem lá do presente que estava lá fora? Porque ela aumenta a captação, chamado uptake, devido ao upregulation, ou seja, o aumento da expressão de receptores na membrana. Quanto pior a produção de colesterol dentro da célula, mais receptor vai ter na membrana, maior a captação, e com isso os níveis de LDL vão reduzir. Ok? Então, mostrando nesse esquema de novo, a mesma ideia, inibição da enzima, produção de colesterol deficiente, é um estímulo direto para maior expressão de receptores na membrana, aumentando o uptake de LDL. Dá uma olhadinha nessa figura, que tem outra coisa importante. Como se produz menos colesterol, a célula hepática também passa a produzir menos VLDL. Então, é isso, a gente vê o impacto na área clínica, né? O paciente começa a tomar simvastatina, 40 miligramas, e aí vê uma redução do colesterol total, onde não cai apenas o LDL, mas pode cair também o VLDL, tá? E é por essa explicação, pela redução da produção do colesterol, fazendo com que menos extrusão de VLDL aconteça da célula. Menos saída dela, né? Então, peraí, Thiago. Então, simvastatina atua só para reduzir colesterol e acabou? Não é verdade. Ao longo das décadas, nós temos ficado surpresos com alguns potenciais que a simvastatina pode desenvolver, além da redução do colesterol. Olha só a surpresa aqui. A notícia é o seguinte: quando a fonte seca, ó, inibição da produção de colesterol, quando eu interrompo essa cadeia aqui, ó, pela ação das estatinas, toda a avenida vai ficar seca. Eu vou ter vários intermediários que não vão ser produzidos, inclusive o próprio colesterol. Mas esses intermediários, eles têm função biológica, têm função importante, tá? Então, o mevalonato, geranil, farnesil, essas moléculas podem, por exemplo, ser substâncias que aumentam a chance de trombose, que causam menos vasodilatação, que aumenta a resposta inflamatória. Então, é o seguinte: quando eu uso simvastatina e bloqueio essa via, eu posso ter benefícios cardiovasculares que ultrapassam a redução do colesterol. Vou resumir isso nessa próxima imagem para você entender. Quando eu atrapalho a produção dos intermediários da rota de síntese do colesterol, a gente pode ter a estatina melhorando a capacidade vasodilatadora, diminuindo a chance de coagulação, de agregação plaquetária, diminuindo a chance de ruptura da placa, porque ela fica mais estável, e também, olha, porque tem efeito anti-inflamatório. Então, olha só, um paciente que fala, quer saber? Eu já infartei 2 vezes, o médico falou para eu tomar simvastatina, mas eu estou medindo direto. Já tem 3 vezes que eu medi e meu colesterol total está dando 160. Meu LDL está dando ali em torno de 70, então eu vou parar. Esse é o engano, porque nesse caso a simvastatina tem outros benefícios. Benefícios que a gente chama de ações pleiotrópicas. Pleiotrópicas são efeitos que ultrapassam o mecanismo principal para que a droga foi desenvolvida. É fato que Akira Endo não sabia nada disso. Ele propunha o quê? Reduzir colesterol, reduzir LDL. Mas a gente está vendo que os efeitos são multiplicados. Existem efeitos benéficos extra da classe das estatinas, tá? Que inclusive tem uma importância enorme para quem tem um infarto e logo a partir do primeiro dia de infarto no hospital já começa a receber estatina com benefícios que eu estou justificando aqui para vocês. O controle da inflamação, diminuição de agregação plaquetária
e maior estabilidade de placa que o paciente pode ainda ter, ok? Então, guarda aí, ó, tô vendo aqui a colega falando, meu Deus, quanta informação. Lembrando que essa aula fica aqui disponível para vocês durante 7 dias, depois vai para a comunidade. Quem é membro da comunidade tem chance de assistir ela de novo, quietinho, tranquilo. Se você ainda não é, pode assistir aqui várias vezes durante a semana e aguardo você também para entrar na comunidade. Deixa o seu like aqui, viu, gente? Vamos juntos. Muito bem, então qual é a indicação terapêutica para a simvastatina? Para quem que serve? Indicações terapêuticas, pacientes que têm alto risco de doença coronariana. Atenção, agora você está entendendo o que eu estou dizendo no texto. Com ou sem hiperlipidemia. Eu não preciso ter colesterol lá no topo para ter que usar simvastatina. Pacientes diabéticos que já têm histórico de AVC, doença vascular periférica ou coronariana, você que é farmacêutico, às vezes fica em dúvida, porque pega um exame laboratorial e fala, mas peraí, não justifica estar usando estatina, seu colesterol total está abaixo de 200. Não é isso, não é isso, presta atenção. Existem benefícios pleotrópicos que justificam o uso da estatina, mesmo sob colesterol, entre aspas, controlado. Aliás, às vezes o colesterol só está controlado por conta do uso da estatina, né? Então, já se sabe que as estatinas diminuem mortes por doença coronariana, diminuem infarto agudo do miocárdio, necessidades de revascularizações, reduz o risco de AVC, hospitalização por angina, complicações em diabéticos, diminui a progressão das placas de ateroma. Veja que o nosso objetivo aqui não é ficar apenas olhando para o valor de LDL. É claro que o desfecho é outro. Eu quero ver o paciente menos no hospital, eu quero menos intervenção cirúrgica. Então é por isso que quando a gente vê o governo até falando, aqui tem farmácia popular, estamos dando estatina para vocês, é porque existe uma política ali por trás, uma gestão importante. Porque se esse paciente adere ao tratamento antihipertensivo, antidislipidêmico, controla a glicemia, menos chance ele tem de formar placa. Se ele forma menos placa, ele vai ser menos hospitalizado. A chance de uma qualidade de vida passa a ser maior, né? Então, lembre que a farmacoterapia é um alicerce junto com a mudança de estilo de vida, tá? Não quero excluir a outra parte, não, né? É uma ferramenta aqui fundamental. Agora, eu posso ter pacientes que só são hiperlipidêmicos. Ele tem uma hipercolesterolemia familiar, ele tem triglicerídeos altos, tem os seus 22 anos, nunca infartou, nada disso, mas tem colesterol de 450. Esse também precisa de um tratamento com as estatinas. Existem pacientes que podem não responder às estatinas? Podem, no final da aula eu explico quem é esse grupo, por quê, por qual razão eles podem não responder. Ok? Então, nós temos alvos. Alvos para redução de LDL. Qual é a meta? Já fez essa pergunta na família? Ai, pai, ai, avô, ai, tio, e eu? Qual é a minha meta de redução de LDL? Depende qual é a sua história. Não coloque isso numa sacola para todo mundo ter a mesma meta, tá bom? Então, aqui eu trouxe até para vocês um dado das diretrizes de dislipidemia do Brasil. A meta aqui está bem descrita, ó. Meta de LDL. Se o paciente tem um risco muito alto, a meta é ficar abaixo de 50. Se é alto, 70, menos que 70. Se é intermediário, menos que 100. Se é baixo, é menos que 130. Ok? Agora, quem é muito alto, quem é intermediário? No final dessa aula, você vai fazer o seu teste hoje. Colocando alguns dados, você vai saber em que grupo você se encontra. Espera aí até o final da aula para você fazer esse teste comigo. Mas uma questão aqui mais de exemplo, imagine um paciente que seja diabético há mais de 10 anos, obeso, já teve AVC, fez ponte de safena, com certeza esse indivíduo está no grupo de risco muito alto. Então a meta dele é a redução do LDL abaixo de 50, ok? Quanto à dose de estatina ser utilizada, aí a gente vai ponderar mediante o alvo que eu desejo de redução do LDL. Então, como a nossa aula hoje é somente da simvastatina, vou chamar atenção para isso, ó. Se eu quero reduzir em torno até de 30%, 10 miligramas. O que é raro? É raro ser prescrito aqui. É raro 10 miligramas ser um alvo importante de meta. 20, 40 miligramas, 80, isso já é proscrito. Não se
endossa o uso de 80 miligramas mais por conta dos efeitos colaterais. Então, quando eu desejo uma redução mais expressiva, chegando até 50% do LDL, o ideal é optar pelas estatinas de meia-vida mais longa, como a atorvastatina e rosuvastatina. Tá bom? Quanto à intensidade do efeito, até chamando a atenção, me perguntaram hoje no Instagram, Tiago, mas e quando que a gente associa com a ezetimiba? Em que situação? Estou te dando aqui um exemplo. Quando a minha meta, por exemplo, é reduzir LDL mais do que 50%, e a simvastatina eu não tenho esse luxo de chegar à dose de 80 miligramas. Então eu posso associar com a ezetimiba, que não tem o mesmo mecanismo de ação. A ezetimiba inibe a absorção de colesterol e reabsorção no trato gastrointestinal. Então, ele inibe um receptor que bloqueia a passagem do colesterol. NPC1L1, o nome desse transportador. Tá bom? Vocês conhecem a tal regra dos 6%? O que é regra dos 6%? É uma regra importante para a gente citar, porque na farmacologia, nem sempre quando a gente dobra a dose de um fármaco, o efeito é o dobro. E para as estatinas, esse número ele é bem mágico. À medida que você dobra a dose da estatina, a redução de LDL é garantida em torno de 6%. Então, por exemplo, se eu usei simvastatina 10 miligramas, eu quero reduzir 6% a mais de LDL, eu dobraria para 20 miligramas. Então, isso é bem representado aqui, nessa imagem, quando nós vemos, reduções que parecem escalinhas. Para todas as estatinas, segue a mesma regra. De modo que a gente vê uma redução mais expressiva de ator e rosuvastatina por conta do seu longo tempo de meia-vida, em torno de 20 horas. Tá bom? Quanto aos efeitos adversos, é uma grande polêmica. Será que as estatinas têm muito efeito adverso? Algumas que são, assim, incompatíveis com a qualidade de vida do paciente. Vamos ponderar isso. Vamos juntos aqui. Primeiro, hipersensibilidade, algo óbvio que as estatinas podem desenvolver, perda de apetite, cansaço, são todas muito bem toleradas. Esse cansaço, é bom lembrar que alguns grupos de pacientes podem sentir um pouco mais. Paciente sob baixo peso, sarcopênico, idoso com mais de 80 anos, pode sentir um cansaço maior, tá? Dores musculares, cuidado, não é qualquer dor que vai colocar culpa na estatina. Às vezes o cara pegou peso, fez exercício, botou culpa na estatina. Às vezes a dor de um braço não vai ser estatina. Geralmente é uma dor generalizada nos principais grupos musculares. Então é importante ter essa visão clínica, né, relacionada ao risco de miopatias. Aumento da glicemia é uma possibilidade, mas muito rara com as estatinas. E quanto às neuropatias, que alguns têm feito aí palestras, né, falando sobre o problema de esquecimento, de Alzheimer com as estatinas, olha, isso é muito incerto ainda, muito pelo contrário. Tem trabalhos recentes mostrando o papel da simvastatina até mesmo na prevenção de demências, tá? Estamos no momento borderline, mas não há nenhuma evidência de que pessoas tomando estatina vão desenvolver demência com maior intensidade. É interessante que alguns, né, chegam a colocar muita emoção para dizer isso, mas continuam usando benzodiazepínico, bebendo, dormindo mal e atribuem a culpa à estatina. Não é por aí. E, aliás, caso ocorra algum evento desse de esquecimento, são reversíveis. Tá? Existe até a descrição de um ex-astronauta da NASA que teve que sair da NASA porque usou estatina, mas a história desse senhor que faleceu já, ele tinha problemas também psiquiátricos, tá? E ele mesmo que atribuiu esses problemas às estatinas. É bom lembrar isso. Dores musculares, então, quem são os mais vulneráveis? Idade avançada, disfunção hepática ou renal, períodos perioperatórios, quem tem uma doença multissistêmica, baixo peso, como eu falei, hipotireoidismo, chama atenção para isso. Quem está com hipotireoidismo não tratado também passa a ter com maior frequência as dores musculares. Aliás, é um alerta, né? Se o paciente tem hipotireoidismo, ele também é mais vulnerável ao aumento do colesterol. Às vezes, você corrigindo a disfunção hormonal, ele deixa de ser dislipidêmico. E nem precisaria da estatina.
Mas o contrário, se é um paciente hipotireoideu, sendo tratado com estatinas, essas dores musculares, o desânimo pode ser mais intenso. Lembrando agora um detalhe, por que esse cansaço acontece? Isso já está bem descrito? Existem hipóteses. E uma delas não pode ser esquecida, que é o dano mitocondrial que as estatinas podem desenvolver. Qual é a explicação de que as estatinas podem diminuir a produção de ATP, interferir na energia da célula? Que história é essa? Existe fundamento bioquímico para isso? Sim. Então vem comigo. Tem uma pergunta aqui da colega, só a simvastatina pode causar essa reação? Não. Aí é um problema das estatinas. Então essa manifestação é da classe inteira, tá bom? Da classe inteira. Então, quando a gente vê aqui na rota de produção, vemos que existe um intermediário, chamado farnesil pirofosfato, que ele pode ser desviado para a síntese de ubiquinona. Quem é essa tal de ubiquinona? Ubiquinona é a coenzima Q10. Coenzima Q10. Onde que ela está? Vou mostrar aqui. A coenzima Q10 se encontra na mitocôndria. Então, quando a gente vai produzir ATP, nessa usina que existe na célula, vamos fazer aqui um corte transversal dessa mitocôndria. Fazendo o corte, a gente vai observar agora aqui uma chamada cadeia transportadora de elétrons, que está ocorrendo nessa primeira parte aqui, na membrana interna da mitocôndria. Nessa membrana interna, existe um transporte de elétrons que são originados lá do ciclo de Krebs. Nesta cadeia, na primeira parte, existe a participação da ubiquinona, que é essa estruturazinha aqui verde, ó. Ela é que transfere elétron de um lado para o outro. Então, onde eu quero chegar? Qual é a relação aqui da estatina com essa história? Parou aqui, de propósito. Parei. É o seguinte. Se as estatinas comprometem a produção de coenzima Q10, eu posso, em tese, ter também um prejuízo na produção de energia, de ATP. E justificar, então, essas manifestações de cansaço, de dor muscular, de fraqueza, tá? Então, existem estudos, inclusive de meta-análise, apontando para o seguinte, espera aí, será que a suplementação de coenzima Q10 poderia, em tese, diminuir esses graus de fraqueza e companhia? Já existe até dose para isso, tá? Proposta, tá? Embora a Sociedade Brasileira de Cardiologia não coloque como regra ou plena necessidade de ter que suplementar todos os pacientes, já existe uma outra linha de investigação apontando faz sentido a suplementação com ubiquinona ou coenzima Q10, que é a mesma coisa. Então, vou mostrar isso aqui para vocês através deste dado. Ó. Deixa eu mostrar aqui. A suplementação em torno de 100 a 600 miligramas, um estudo agora de meta-análise publicado na American Heart Association, aqui, ó, American Stroke Association, mostrando que os efeitos da coenzima Q10 podem sim trazer um certo alívio da miopatia em pacientes, com uma dose em torno de 100 a 600 miligramas por dia. Vocês estão entendendo, então, onde é o papel dessa história aqui da ubiquinona. Agora, um outro detalhe. Alguns estudos a longo prazo com estatinas mostram que grande parte dessa manifestação de dor muscular não é um efeito pela própria estatina. Mas guarde agora a palavra comigo. Seria um efeito nocebo. Efeito nocebo? Mas qual é a diferença para o placebo? O placebo, você espera um efeito do fármaco benéfico, né? Você espera ter um efeito antidepressivo da fluoxetina com o primeiro dia que usou, falou, nossa, minha vida está toda azul. Efeito placebo, com um dia é impossível. Agora, alguns que leem a bula, ouvem de um colega, olha, cuidado, hein, estatina dá dor muscular. É capaz de começar a ter dor sem motivo. E aqui eu estou mostrando para vocês um trabalho que foi publicado agora, em 2021, mostrando esse importante efeito nocebo com os usuários de estatinas. Aqui, 2 pacientes que tomaram aqui as cores, ó, placebo em azul, cápsulas que não tinham nada em cinza e estatina em rosa. O paciente tomando estatina, tá doendo? Tá. Quando tu começou a tomar placebo, tá doendo? Ele falou, da mesma forma. Olha aqui. Passada outra semana, deu para ele placebo. Tá doendo? Ele falou, muito. Tá aqui, ó.
quanto maior o sinal, maior a intensidade de reclamação da miopatia. Então, foi visto no estudo, aqui foi só um exemplo, um recorte desse registro, mas o dado final está aqui, ó, de que, em média, havendo uma pontuação das manifestações do sintoma, o paciente que tomava placebo ou estatina ou nenhum tratamento, não houve aqui a diferença significativa entre o placebo e estatina. Entre placebo e estatina não houve diferença. Então, as manifestações de dor aconteciam da mesma forma. Então, o efeito nocebo aqui é muito importante e que, às vezes, faz uma cascata de necessidades de coenzima Q10 sem necessidade alguma. Ok? Então, fica aí para a gente pensar sobre isso nesses próximos anos. Quanto à possibilidade de diabetes tipo 2, é algo muito forçado. A literatura tem apontado que a estatina pode atrapalhar a captação de glicose, comprometer a produção de insulina. Só que um dos estudos mais amplos que aconteceu com estatinos, o chamado estudo Júpiter, que foi em meados de 2010, apontou que essa possibilidade de manifestação, que era com a atorvastatina de meia-vida longa, era ainda uma quantidade muito pequena, que ainda não justifica alguém não usar a estatina por risco de descontrole na glicemia. É muito melhor pensar no estilo de vida, prática de exercícios e também uma dieta adequada. Teria alguma contraindicação a simvastatina? Vamos lá. Hipersensibilidade, gestantes, atenção pelo amor de Deus, gestante, mulher em idade fértil, cuidado com as estatinas. Nós sabemos que esse prejuízo da produção de colesterol pode interferir sim na organogênese, ela faz parte da classificação X, assim como todas as outras estatinas, tá? Então não é recomendado mulheres em idade fértil, é uma preocupação, grávidas e lactantes, ok? Pode ser também eliminado pelo leite, principalmente as estatinas de natureza lipossolúvel. E a simvastatina é um desses exemplos. Doença hepática, paciente que tem aumento de transaminase, tá com a ST, ALT lá em cima, gama-GT, não introduzir agora as estatinas. Tá? Então, algumas perguntas. Pode beber quando toma estatina? Se eu estou acompanhando a função hepática e quero saber se ela está trazendo algum possível uma possível agressão no fígado, não vale a pena ser exposto ao álcool. É um fator de confusão nesse processo. Tá? É obrigatório todo paciente que usar estatina fazer acompanhamento com transaminases? Não é obrigatório, mas caso haja uma manifestação de um aumento repentino no exame de rotina acontecer, é importante fazer o monitoramento daquele paciente. Ou outros fármacos hepatotóxicos que ele utilize no mesmo momento. Um cuidado muito importante é a administração com genfibrosila. Genfibrosila é um fibrato, é o caso mais famoso que nós temos de uma indução de rabidomiólise. Aí é uma manifestação grave que pode até culminar com insuficiência renal aguda. Então é uma manifestação conhecida. Felizmente, na atualidade, não se faz mais essa associação, né, com indivíduos que atuam prescrevendo estatinas. E cuidado agora com os inibidores da CYP. Quem nos acompanha desde o início da aula sabe que pela biotransformação da CYP, uma série de substâncias que eu coloco aqui do lado, que podem inibir, elevam a concentração das estatinas. Em especial, na aula de hoje, simvastatina. Então, ó, cetoconazol, itraconazol, voriconazol, antifúngicos, podem aumentar a oferta da simvastatina. Um antibiótico, a claritromicina. Um antidepressivo, a nefazodona. Já vi algumas aulas aí, o pessoal falando da fluoxetina. Fluoxetina não é o problema aqui, porque ela inibe a CYP2D6 e não a 3A4. Então, não tem uma interferência direta com a simvastatina. A mildarona pode ser também uma inibidora enzimática. Verapamil, diltiazem e amlodipino. Dos três, o que a gente mais se preocupa é diltiazem e verapamil. Inibe muito mais do que o amlodipino. Ticagrelor, que é um antiagregante plaquetário mais raro de vermos na prática clínica. Grapefruit, o que é grapefruit? É o suco de toranja, é a laranjinha, aquela roxa, que felizmente no Brasil não tem um consumo tão amplo, mas fica um alerta aí, que alguns têm acesso a essa fruta e não sabem o possível malefício dela, que ao inibir a CYP, aumenta a oferta das estatinas. E por fim, pacientes HIV positivos.
Paciente HIV positivo que faz uso de coquetéis com inibidores de protease, eles inibem a CYP3A4. Então, como recomendação, nós sugerimos outro tipo de estatina, que é a chamada pravastatina, a qual não tem interferência com a chamada CYP3A4. Ok? Então, aqui, gente, não são contraindicações absolutas, elas são relativas. Aqui eu preciso ponderar. Se o paciente vai fazer uso de traconazol naquele mês, eu preciso monitorar, ficar mais de perto aqui, possíveis aumentos de CK, de AST e ALT, e é justificável. Tá? Ou então, redução mesmo da dose das estatinas. No caso da aula de hoje, somente a simvastatina. Tá? Vamos fazer agora aquele teste. Eu quero que você aponte aqui para a câmera. Aponte a sua câmera para esse QR Code. E você vai fazer a sua observação do fator de risco. Enquanto você está olhando esse QR Code fazendo o seu cadastro, eu vou respondendo algumas dúvidas de vocês. Vê se assim eu atrapalho vocês colocarem o seu registro. Acho que não, né? Aponta para a câmera, estou vendo aqui os colegas falando, os comentários. Agora eu consigo ver o relato de vocês, viu? Que bom. Eu evitei responder várias perguntas porque precisava fazer toda a abordagem. E muitas delas foram respondidas, espero, durante a aula. Né? O Denis perguntando aqui quanto à disfunção erétil. Não há relato de que a estatina aumenta a disfunção erétil, muito pelo contrário. As doenças macrovasculares e microvasculares podem ser evitadas pelo uso da estatina. A estatina protege você de uma disfunção erétil, tá? Caso você seja um paciente com comorbidades, diabéticos, hipertensos, pós-AVC, enfim. Muitos pacientes que usam simvastatina usam olodipino também. É uma interação relevante? Damião, não é tão relevante quanto diltiazem e verapamil. Então, não quer dizer que tem que fazer a substituição. Convém monitorar. Qual é a dose da simvastatina que ele usa? Por exemplo, se for um paciente que usa 10 miligramas de simvastatina com olodipino, tá tudo bem. Eu me preocuparia daquele que está usando 40, 60 miligramas de simvastatina. Ok? Quanto a câncer de mama, muito pelo contrário, a literatura tem trazido trabalhos recentes mostrando o seguinte: uma célula tumoral, para se multiplicar, ela precisa de quê? De colesterol. Para fazer membrana. Então, tem muitos trabalhos apontando as estatinas com atividade anticâncer. Tá? Esse risco do efeito de câncer foi observado manifestações de linfomas em cães no início da década de 80 em doses elevadíssimas. Tá? Então, até agora, não há nenhum trabalho que endosse essa possibilidade de tumores por conta das estatinas. O papel da coenzima Q10 é a participação na produção de ATP, lá na primeira membrana da mitocôndria, membrana interna. E com isso, ela transferindo elétrons, facilita a produção de ATP. Se você está na comunidade, Alexandre, assiste a minha aula de bioenergética que eu conto isso em detalhes. Tá bom? Se a rivaroxabana pode fazer parte do tratamento? Bom, pode porque tem ação anticoagulante, né? Ela atua no fator 10A da coagulação. Então, alguns pacientes, para evitar trombose, podem fazer uso tanto de estatina quanto de rivaroxabana, mas são mecanismos de ação diferentes. Ok? Vocês conseguiram fazer a avaliação do risco de vocês? Deram uma olhada aí nas variáveis? Anotou, né? É claro que fica até um tom didático você observar. Idade, já teve algum problema cardiovascular, é diabético, qual é o seu valor de colesterol total, qual é a sua pressão arterial. Esse nosso bate-papo agora é para você refletir no seguinte: não é apenas a oferta de LDL que vai definir a vida desse paciente. A gente está conversando hoje sobre as estatinas como a definição de uma ponta dessa estrela, né? Uma ponta dessa estrela. Aí vem a pergunta agora, que tal resveratrol como antioxidante? Boa proposta, Felipe. Lembrando que a gente também tem, no Brasil, uma série de opções através dos alimentos com um efeito antioxidante. Uma delas é o próprio kefir. Né? O kefir, uma mistura de probiótico, de bactérias do bem, como lactobacilos, é dotado de importante efeito antioxidante e de um preço baixíssimo, né? Apenas gastando com leite.
A Luana falou assim, não consegui, que a idade tem que estar entre 40 e 79. Ah, ela é novinha demais. Mas simula, então. Coloca aí como se você tivesse 40 anos. Tá bom? Aqui a pergunta, o uso do Somalgin cardio com a simvastatina para quem teve AVC indicado? Sim, porque o Somalgin é o ácido acetilsalicílico. Ele inibe a agregação plaquetária. Então, porventura, se ocorre uma ruptura de placa e a agregação está pronta para acontecer, o AS tem esse papel inibitório ao comprometer a produção de tromboxano. Tá bom? A associação com clopidogrel, outra alternativa. Alguns pacientes vão fazer tanto AS com clopidogrel para ter um benefício duplo de antiagregação plaquetária. Clopidogrel inibe a ligação do ADP na plaqueta. Ok? Aqui, ó, tomemos kefir, isso. A ideia do arroz vermelho é a presença dos fungos, querida. Dos fungos que podem conter moléculas antioxidantes e até um restinho de estatina. Aqui o Matheus falando, olha, o meu deu 2 pontos... Aí o que é essa porcentagem, Matheus? É a porcentagem de chance de desenvolvimento de algum evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Tá vendo? Ó, 2,5, né? Então é bom todo mundo estar dando essa acompanhada, falar, meu Deus, como é esse risco aí? Eu quero diminuir meu risco. É só dar uma olhada nos parâmetros. E um deles é a tomada de exercício ZOL, que eu incentivo vocês tanto assim, né? Claro, a própria coenzima Q10 também tem ação antioxidante. Verdade. Boa noite, é válido usar simvastatina e ômega 3? Então, os trabalhos com ômega 3 foram um pouco desanimadores nos últimos anos. A suplementação sozinha com ômega 3 não traz proteção. Então, vou contar aqui uma coisa para vocês. A gente acha que, assim, reduzir LDL, a literatura já é bastante abundante em dados para nos trazer segurança. Por exemplo, a cada 40 miligramas por decilitro de queda de LDL, eu tenho 10% menos chance de um desfecho para parar no hospital por doença cardiovascular. A cada 40. Só que para aumentar HDL, a gente não vê benefício. Diminuir triglicerídeo, a gente também não vê benefício direto. Suplementação com ômega 3, embora a gente perceba outros benefícios cognitivos, algumas influências, por exemplo, no retardo de demência, ou então de pacientes que têm pouco acesso a peixes, mas uma direta influência de proteção cardiovascular não está nem perto do que as estatinas podem fornecer. Tá bom? Ok. Beleza. Ó, gente, estou fazendo aqui o lembrete. Lembra que dia 20 de junho, aquele nosso evento aqui relacionado à área cardiovascular. Uma semana que vai ser exclusiva para a gente conversar sobre antipertensivos. Já deixa agendado aí para você, dia 20 de junho, a gente vai falar somente sobre fisiologia cardiovascular, fisiopatologia e intervenção farmacológica com os antipertensivos. Vai ser uma semana que vai fugir do normal, porque a gente vai ficar muitos dias aqui. Estou alinhando. O que vocês acham? Conta aqui para mim se vocês acham que é uma data boa para a gente fazer essa abordagem durante 4 dias, falando somente sobre fisiopatologia cardiovascular. Me conta. Aqui a Liara perguntando, essa calculadora não serve para quem já usa estatina, né? Só sugere o quanto deveria utilizar. Não, ela até te pergunta se você faz uso de antipertensivo, não de estatina. Mas considere-se como se estivesse também utilizando, não faz diferença não. Tá bom? O pessoal respondendo aqui, com certeza, top, muito bom. Então já deixa agendado aí para vocês convidarem também colegas. O pessoal falando, já quero. Olha lá, o meu deu 5,8. Como interpretar? 5,8% chance de desenvolvimento de algum evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Dá para diminuir, né? Dá para diminuir. Só ficando ansioso aí com a aula já. Esse é o segredo, kefir e exercício ZOL. Muito bem, muito bem. Aqui o Felipe falando, venha fisiopatologia cardiovascular, eu recebo, receba! Aqui, ó, com 56 anos, acabei de descobrir que estou em ótimo estado de saúde. Parabéns, Antônio. Parabéns, parabéns. Tomo kefir todos os dias, lembrando...
Então, uma história... Eu estou falando aqui tanto sobre o kefir, porque fizemos estudos aqui em animais mostrando que o papel da suplementação com kefir diminui a formação de placas, mesmo com o nível de colesterol dos animais elevados. Então, são efeitos que complementam a ação protetora das estatinas. Tá? A Deusa aqui falou assim, eu estou ferrada 6,9. Dá para diminuir, Deusa. É importante essa avaliação de vocês para fazer como vamos dizer, esse diagnóstico, né, e tomar as rédeas para que não aconteça esse desfecho nos próximos 10 anos. O que precisa mudar? A gente aqui já falando, qual é a estatina que eu vou tomar? Não é esse incentivo da aula. O incentivo principal é a mudança de estilo de vida e, se for necessário, a inclusão das estatinas. Ok? Olha aqui a Alda falando, meu esposo é transplantado cardíaco, usa simvastatina associado ao diltiazem. Aí é um alerta, Alda. Se existe relato dele de dor muscular, se ocorre aumento de CPK, eu não sei qual é a dose de estatina dele, mas é uma interação que deve acompanhamento, porque o diltiazem tende a elevar muito a oferta da simvastatina pela inibição da CYP3A4. Então, não é uma contraindicação absoluta, ela é relativa, sendo, então, ponderado aqui a dose a ser usada da simvastatina. Estão me perguntando se 0,3% tá bom. Tá ótimo. Parabéns, Fabiana. Muito bom. Muito bom. Então, todo mundo seguiu aí pelo QR Code, acompanhou, né? E semana que vem, qual vai ser o nosso assunto da aula 74? Você que vai votar, tá bom? Vamos fazer aqui o seguinte. Estou excelente. Karatê no LDL. Ok, vamos lá. Tá na hora da gente começar a se despedir, mas antes disso, eu quero que você entre lá no Instagram, no nosso Instagram do Farmaco na Prática, e eu quero que você deixe aqui um recado para mim que está aqui comigo. Vamos lá? Vocês vão escolher agora qual é o símbolo que vocês querem colocar hoje para saber que assistiu a aula, ou então uma frase que te chamou a atenção, um conceito importante que você aprendeu. Mas vamos colocar aqui símbolo que vai ser fácil da gente identificar você estando aqui na aula comigo. Qual vai ser? Enquanto vocês decidem qual é o símbolo, vou respondendo aqui, Niacina, 500 miligramas, é para aumentar a HDL, né? A redução do LDL é mais expressiva com a estatina. Hoje tinha que ser coração, né? Então solta o coração aí. Quanto mais coração você botar, mais eu vou saber que você gostou da aula. Coloca aqui para mim, lá nos comentários do Farmaco na Prática, aula de número 73, comentários. Eu vou ler aqui e responder vocês. Tá bom? E deixa também os comentários aqui no YouTube. Deixa o seu like, não esqueça. Né? Gostaram da viagem da estatina? Não precisava falar somente dela, né? Tivemos que fazer um passeio aí da área da bioquímica, contar um pouco da história do Akira Endo, saber que tudo que a gente desfruta hoje dependeu do esforço, do suor de muita gente, né? Então, falar mal da estatina sem entender o contexto inteiro, não. Por isso que a gente aqui investiu 1h30 para falar somente dessa substância ativa. Ok? Compartilhe aí com seus colegas o link para eles assistirem também a nossa aula. Beleza. E lembrando que amanhã o pessoal da comunidade Farmaco na Prática tem uma aula exclusiva sobre farmacologia dos antiasmáticos. Amanhã a gente fala somente sobre os agentes inalatórios às 6h30 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem, aula de 74. Você vai decidir. Na quinta ou sexta-feira eu solto o tema para você. Valeu? Para vocês votarem. Um abraço, gente. Tudo de bom.